Olá! Hoje a gente vai entrar de cabeça numa investigação digna de detetive. Só que o nosso laboratório não é o de criminalística, e sim o de microbiologia. A nossa missão? Descobrir a verdadeira identidade de um fungo que apareceu numa cultura clínica. Então, vamos começar essa investigação. Imagina sua cena. Chega uma amostra no laboratório, ela é cultivada e pronto, cresceu um fungo ali. Caso encerrado, certo? Que nada. Na verdade, é aí que tudo começa. Achar um fungo na cena do crime não significa que ele é o culpado. E essa frase resume perfeitamente o nosso desafio. Sabe por quê? Porque muitos fungos são, na verdade, parte da nossa flora normal, ou às vezes são só contaminantes que vieram do ambiente. Eles podem ser só testemunhas inocentes que estavam no lugar errado na hora errada. O pulo do gato é saber diferenciar quem é só um morador antigo de quem é um verdadeiro invasor. Para a gente conseguir resolver esse mistério, a gente precisa primeiro conhecer os nossos suspeitos. Eles se encaixam em três grandes grupos. Primeiro, as leveduras. Depois, os fungos filamentosos, que a gente conhece como bolores. E por último, os intrigantes fungos dimórficos. Cada um desses grupos tem um jeito de agir, um modus operandi bem particular. Então, vamos lá. Hora de abrir o primeiro arquivo do nosso caso. Nossas primeiras suspeitas, as leveduras. O que será que as pistas que elas deixam para trás podem nos contar? Olha, à primeira vista, as colônias de leveduras podem parecer todas meio parecidas, sem muita graça, mas um olho bem treinado sabe exatamente o que procurar. Gêneros como o Cândida ou Cryptococcus, por exemplo, deixam umas impressões digitais bem características nas suas colônias, e isso já facilita demais o reconhecimento inicial. O processo de identificação, então, costuma seguir dois passos. Primeiro, a gente faz observação visual da colônia, procurando por essas pistas mais clássicas. Agora, se a identidade do fungo ainda for um mistério, a gente parte para o segundo passo, as provas bioquímicas. Pensa nisso como um tipo de interrogatório químico, que vai revelar para a gente o gênero e a espécie exata do nosso suspeito. Certo, vamos agora para o nosso segundo grupo de suspeitos, os fungos filamentosos, os bolores. Esses aqui são os verdadeiros artistas do mundo dos fungos, viu? Eles deixam para trás uma cena do crime muito mais visual, cheia de detalhes. Com os bolores, a investigação já começa pela aparência. A morfologia da colônia é a nossa principal fonte de evidências. É quase como analisar a caligrafia de um suspeito, sabe? Cada um tem um estilo único. E o que a gente procura exatamente? Bom, a primeira parada são as pistas macroscópicas. A gente observa a cor da colônia, que pode variar absurdamente, a textura. Ela é aveludada, parece um algodão ou tem aspecto de pó. A gente olha a superfície e até se o fungo solta algum pigmento que mancha o meio de cultura. Tudo isso vai ajudando a gente a montar o perfil do suspeito. Depois dessa análise inicial, a gente vai mais fundo, com as pistas microscópicas. Aqui a gente vai olhar a estrutura do fungo bem de pertinho, o tipo de hifa que ele tem, como é a estrutura interna dela e, o mais importante, como ele forma seus esporos. Isso aqui é como se fosse a análise de DNA da nossa investigação. E finalmente chegamos ao nosso último e, na minha opinião, mais fascinante suspeito. Aquele que consegue mudar de identidade, confundindo até os investigadores mais experientes. O fungo dimórfico. O que torna esse fungo tão especial é justamente essa capacidade de se transformar. Dependendo do ambiente onde ele está, ele pode se apresentar como uma levedura ou se comportar como um fungo filamentoso. É um verdadeiro mestre do disfarce. E qual é o gatilho para essa transformação toda? A resposta é uma só: temperatura. A regra é bem simples, na verdade. Em temperaturas mais altas, como a do corpo humano, ali por volta dos 37 graus, ele assume a forma de levedura. Já em temperatura ambiente mais baixa, ele vira um fungo filamentoso. Essa dupla identidade é a pista-chave para desmascarar ele. E tem mais uma característica importante desses metamorfos. Eles não têm a menor pressa. O tempo de crescimento deles é outra pista crucial. Eles podem levar de 8 a 14 dias, às vezes até mais de 15 dias, para aparecer na cultura. É um ritmo muito, mas muito mais lento que o dos outros suspeitos. Bom, com todos os nossos suspeitos devidamente analisados, chegou a hora de juntar todas as peças e entender como a gente soluciona o caso clínico na prática. Essa tabela aqui funciona como um ótimo resumo. É o nosso manual de investigação. Para as leveduras, as provas bioquímicas são o tira-teima. Para os filamentosos, a morfologia é a rainha da investigação. E para os dimórficos, o jogo de temperatura e tempo é o que revela a verdadeira identidade deles. E agora, a gente chega no ponto talvez mais importante de toda essa história. O laboratório é como se fosse a equipe de perícia, sabe?
Ele fornece as pistas, as evidências, o perfil do suspeito. Mas o veredito final, a decisão de quem é o culpado, não vem só do microscópio. Esse resultado precisa ser combinado com os sinais e sintomas que o paciente está apresentando.